Professor, como é que desapareceram os animais pré-históricos? O desaparecimento para a biologia acredita-se muito na queda do meteoro. A gente tem provas de uma queda de um meteoro. A gente tem no México a cratera gigantesca e proporcionalmente a gente calculou o que aconteceria com um meteoro que provocou uma cratera daquele tamanho. O que aconteceu foi o seguinte: a queda do meteoro levantou muita poeira, certo? Essa poeira cobriu o planeta por um bom tempo, fora a própria radiação e o impacto em si. E isso diminuiu a quantidade de oxigênio e de outras substâncias que na época era muito abundante. Essa diminuição de oxigênio para um animal de tão grande porte como eram os dinossauros fez eles desaparecerem. Então, na verdade, a queda provocou o desaparecimento de boa parte por causa da radiação liberada e outra parte por causa desse tempo que passou na escuridão completa por causa das nuvens que se formaram de poeira. Então, isso tudo somado provocou o desaparecimento desse grupo de seres que eram dinossauros. Os cientistas calculam que pelo menos 8 milhões de espécies habitam o planeta Terra. O senhor acredita que existe mais seres vivos que ainda precisam ser encontrados, catalogados e dados nomes a essas espécies? Acredito. Muitos seres vivos ainda não foram catalogados nem descobertos. Se a gente calcular que a gente não consegue chegar à profundidade muito grande no mar, a profundidade, a gente tem um limite que a gente conseguiu chegar até hoje, e nos últimos tempos esse limite foi aumentado e a gente encontrou peixes que lembram muito animais pré-históricos, certo? E animais que a gente nem sabia que existia nessa profundidade. Imagina se a gente conseguir descer um pouco mais. Fora a floresta amazônica, que é a exploração da floresta, a gente sabe que lá existe uma quantidade de vida muito grande. Porque, na verdade, a importância da floresta amazônica, dos seres vivos que existem na floresta amazônica, plantas e animais, a importância real daquilo ali é a biodiversidade. É a quantidade de seres que existem ali, conhecidos e não conhecidos. Não é a importância quanto ao oxigênio, certo? Porque o oxigênio mesmo é produzido a maior parte por algas, certo? Organismos que produzem cerca de 70% de todo o oxigênio que a gente utiliza. Não são aquelas plantas superiores da Amazônia. Mas ela tem uma importância quanto à biodiversidade. Ainda existe muitos seres que a gente não conhece. E no ar? No ar? Olha, no ar a gente pode dizer que é mais difícil existir esses seres que a gente não conhece. Porque a gente tem uma visão mais geral, a gente consegue visualizar mais. Claro que pode existir micro-organismos em certas alturas que a gente ainda não tenha estudado, não tenha sido examinado, mas no geral os seres mais alados a gente conhece a maioria. Claro que no meio de uma floresta pode existir seres que fazem parte desse grupo, mas a gente ainda não conseguiu visualizar porque eles não são desses que saem da floresta. Eles vivem ali, voam, mas vivem escondidos naquele ambiente. Com relação aos seres vivos, existe uma diferença de mutação para a evolução? Existe. Nem toda mutação é benéfica, então nem toda mutação vai provocar uma evolução da espécie. Nós temos mutações que podem ser prejudiciais ao grupo, certo? Então a gente tem várias mutações que acontecem na espécie humana. A gente é mais fácil citar a espécie humana, que é o que o povo percebe mais. Por exemplo, É o que mais acontece? não é o que mais acontece, mas é o que é mais fácil de você perceber que aquela mutação não foi benéfica. Um exemplo muito simples, a gente poderia citar uma doença chamada ictiose. A ictiose é uma mutação, onde o quê? A pessoa nasce com pele de peixe. A pele da pessoa lembra mesmo escamas. É uma mutação. Ela é benéfica? Não. Essa pessoa que tem essa característica não pode levar sol, não pode sair muito para o ambiente, ela tem todo o cuidado, o fígado dela está muito debilitado. Então não é uma deficiência benéfica e é uma mutação. Agora, a evolução não. A evolução a gente considera quando há uma mudança no ser vivo e essa mudança é boa, é benéfica, torna ele mais adaptado àquele local, certo? Mais conseguindo sobreviver melhor naquele ambiente. Isso é evolução. Leonel Goethe, grande escritor da literatura europeia do século XIX, também falou sobre o meio ambiente. Ele disse:
A Natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. Então, preserve a natureza, ame o meio ambiente. A gente termina aqui. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro no nosso planeta.